Olá, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser com cada um dos irmãos nesta manhã. Aqui está de noite, mas quando os irmãos verem esse vídeo, provavelmente o verão pela manhã. Em primeiro lugar, irmãos, antes de a gente começar a falar da lição de hoje, eu queria agradecer os irmãos que estão em oração por mim, por minha família. A maioria dos irmãos eu creio que já saibam, né? Eu estou em Penedo, interior do Rio de Janeiro, cuidando do meu pai nesses dias. Passo só 2, 3 dias no Rio de Janeiro e venho para cá, novamente para Penedo. Ele está com uma pneumonia, está com água no pulmão e a gente tem lutado aí pela melhora dele em oração. Agradeço também ao pastor Lúcio, que hoje nós tivemos a grata surpresa de recebê-lo aqui. O pastor Lúcio, voltando de São Paulo, parou aqui em Penedo, veio visitar a minha família, meu pai, minha mãe, Laura também está aqui comigo, e orou pelo meu pai, orou pela minha mãe, e foi muito gratificante poder recebê-los aqui. E minha mãe está até se sentindo um pouco melhor, minha mãe muito gripada, deu uma melhorada agora na parte da noite. Meu pai também está começando a querer se alimentar. Então agradeço aos irmãos aí pelas orações, e nós continuamos aqui nessa luta, essa batalha, né? Para a recuperação deles. Agradeço aos irmãos pela oração. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a lição da nossa revista O Cristianismo Pioneiro. Estamos na lição número 9. A Igreja avança, a segunda viagem missionária. Vamos orar, em primeiro lugar, pedindo a Deus que possa nos abençoar nessa lição aqui tão rica, que é essa lição número 9. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, ouvindo e estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada coração que ouvir, ó Deus, este vídeo, que possa estudar, ó Deus, a Palavra junto conosco e aprender mais de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto eu estudava essa lição, eu vi alguns materiais interessantes e um deles eu até separei o link de um estudo que eu achei interessante e eu vou mandar para Soninha, a nossa irmã aí responsável pela IBD, e caso os irmãos queiram, peçam a ela que ela enviará aos irmãos esse link, tá? Que eu vou disponibilizar. Então, nós vamos estudar hoje Atos, capítulo 15, versículo 33, até o capítulo 18, versículo 22. Eu peço que os irmãos leiam esse trecho de Atos 15, 36 até Atos 18, 22, que esse texto, esse período de versículos compreende a segunda viagem missionária de Paulo. E nessa segunda viagem missionária acontecem muitas coisas interessantes, aparecem personagens que até então não tinham aparecido nas escrituras. Então é uma viagem, né, missionária, que é a segunda viagem missionária, com muita riqueza para nós, muita coisa que vale a pena refletir, meditar, muito aprendizado para a nossa vida. E eu começo, antes mesmo de ler qualquer texto, a falar de um grande aprendizado que essa lição nos dá, que é o aprendizado da flexibilidade. Nós conhecemos a Jesus, nós buscamos a Deus, mas a palavra de Deus diz que nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Às vezes a gente passa muito perto, então a gente tem que estar com o coração aberto para que Deus possa estar nos moldando, nos direcionando para um local onde Ele realmente quer que nós estejamos. Então às vezes a gente pensa que é para caminhar por aqui, e aí o bom Deus chega e fala, não, meu filho, é para cá. E aí a gente vai para cá. Agora, se eu tiver aquele coração de pedra e não aceitar o mover de Deus, eu vou me perder nas minhas próprias convicções. Não há nenhum problema em errar. O problema é em permanecer no erro. Não há nenhum problema em entrar na direção errada. O problema é eu permanecer na direção errada, mesmo Deus
usando irmãos, usando situações, usando a palavra, usando de diversos modos e maneiras para me mostrar que é um outro caminho que eu devo seguir, mas aí eu fico naquele caminho por uma questão de teimosia, de arrogância, falta de humildade. Não, não é isso que Deus espera de nós. Nós temos que ter o coração aberto e flexível para sermos moldados segundo a vontade de Deus. Deus busca corações moldáveis, corações que possam ser trabalhados. Permita-se ter um coração ao qual Deus quer trabalhar. Amém, irmãos? Vamos jogar esse coração de pedra fora, bem longe. Deus quer coração moldável, trabalhável. Então, em Atos, capítulo 15, 36, o versículo começa dizendo assim: algum tempo depois. O que significa esse algum tempo depois? Antes mesmo de nós continuarmos a leitura. Se nós olharmos aqui o capítulo anterior, o capítulo 15, foi o Concílio de Jerusalém, onde houve grandes discussões sobre a pregação do Evangelho aos gentios, no qual eles resolveram fazer uma carta, né? Essa reunião, esse concílio gerou uma carta do concílio aos cristãos gentios, e Paulo junto com Barnabé foram encarregados a levar essa carta aos irmãos que estavam em Antioquia, Síria, Cilícia, os cristãos gentios. E após essa incumbência, a palavra de Deus diz o seguinte: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Então a segunda viagem missionária basicamente foi o quê? Foi a volta, a visita aos locais, às cidades onde Paulo e Barnabé percorreram na primeira viagem missionária. Então eles plantaram, edificaram, colheram os seus frutos e foram caminhando, e agora resolveram revisitar essas cidades para ver como estão os irmãos, trocar experiências, ensinamentos, mandamentos do Senhor, fazer os ajustes necessários nos corações moldáveis, né? Então Paulo e Barnabé decidiram, guiados pelo Espírito Santo, que deveriam retornar a essas cidades. Só que aconteceu um fato aqui interessante. Barnabé queria levar com ele João, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-los, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceria com eles no trabalho. Veja, a Bíblia diz que eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Veja, irmãos, não é porque nós estamos num ambiente totalmente cristão que as conversas serão fáceis. Às vezes existem conversas difíceis, mas há preciso de ter maturidade, flexibilidade para entender as questões. Houve uma discussão aqui muito grande entre Paulo e Barnabé a respeito de Marcos. E eles não chegaram a um consenso, e o consenso foi uma separação. Então Paulo pegou Silas, foi para um lado, Barnabé pegou Marcos e foi para o outro lado. Lá na frente, numa das cartas de Paulo, Paulo solicita que Marcos o visite na prisão, meio que reconhecendo que Marcos seria muito importante para ele. Então houve um reconhecimento de que de Marcos realmente era um cristão querido e um cristão necessário na vida de Paulo. Mas aqui é um primeiro fato importante. Eles resolveram visitar as cidades que já haviam conquistado, e houve aqui uma conversa muito difícil, mas necessária. Então, irmãos, não nos afastemos dessas conversas. Às vezes é a necessidade de ter conversas difíceis, mas é importante que as tenhamos. Então, na sequência, Paulo chegou em Derbe, e aqui há um fato também interessante. O texto diz, no capítulo 16, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego.
Então veja aqui o encontro de Paulo com Timóteo. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Novamente, por isso eu disse que no início, antes de começarmos a ler os textos, que essa lição fala muito de flexibilidade. Mais uma vez aqui, nós vemos isso. Timóteo poderia ter se negado, de ter falado, Paulo, não, eu não quero me circuncidar, porque a salvação não vem através da circuncisão. A circuncisão mais importante é a circuncisão feita no coração. Eu tenho convicção que Deus já me alcançou e fez a circuncisão, a troca do coração de carne por um coração de pedra por um coração de carne. Eu nasci de novo, Paulo. Eu não tenho necessidade de passar pela circuncisão. Timóteo poderia tranquilamente ter desferido essas palavras para Paulo. Mas Timóteo abriu mão do seu direito de não ser circuncidado para não se tornar um tropeço ou um empecilho ou uma dificuldade para o anúncio do evangelho. Ele ouviu o que Paulo o solicitou, que ele circuncidasse, ele entendeu a situação e ele aceitou passar pela ser circuncidado para que ele não fosse um fator de dificuldade para a pregação do evangelho. Uma pergunta que eu te faço aqui, e eu gosto muito de estudar as nossas lições, mas sempre com esse teor reflexivo. O quanto você tem aceitado abrir mão dos seus direitos para tornar fácil, agradável e suave o aroma do evangelho para com o outro? Muitas das vezes nós temos direitos, estamos com a razão, mas a nossa razão às vezes atrapalha a pregação do evangelho. Sabe, às vezes você é passado para trás e você quer lutar para rever a situação. Em alguns casos é necessário que assim seja feito, mas em outros casos talvez valha a pena você ficar com prejuízo, para que não se torne uma pedra de tropeço na pregação do evangelho. Foi exatamente isso que Timóteo fez, abriu mão do seu direito para poder pregar o evangelho com mais facilidade entre os judeus. Amém, irmãos? Seguindo o texto, agora no capítulo 16, versículo 6, a palavra nos diz que Paulo e seus companheiros viajaram agora pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, prepararam-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Paulo concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Olha que interessante. Paulo estava tentando pregar o evangelho em determinado lugar, mas o Espírito o impediu. Tentou pregar em outro lugar, mas o Espírito o impediu. Então ele teve uma visão no qual o homem disse, passa e ajuda-nos. Um homem, passe a Macedônia e ajude-nos. E aí ele entendeu que Deus o estava chamando, ele chegou a essa conclusão que Deus estava chamando para ir à Macedônia. Agora imagina se ele fosse rígido, não, nós combinamos de ir para esse lugar, nós vamos para esse lugar. Irmãos, tenha o coração em paz, tranquilo e preparado, pronto para ouvir a voz de Deus, pois Deus muda os planos, Deus muda os caminhos em prol da pregação do evangelho. Nós fazemos escolhas piedosas, escolhas para a pregação do evangelho, mas Deus vem e faz os ajustes. Estejamos prontos para os ajustes de Deus. Na sequência,
no 16, capítulo 11, diz que, partindo de Troas, navegaram diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. Dali partiram para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana. No sábado, saíram da cidade e foram para a beira do rio, onde encontraram algumas mulheres. Sentaram e começaram a conversar com essas mulheres que haviam se reunido ali. E uma delas, ouvindo que era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tírade, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ela foi batizada, ela e todos os da sua casa. Aqui, talvez uma das primeiras mulheres no lado europeu convertida a Jesus Cristo. Veja quantos personagens nessa segunda viagem missionária foram surgindo aqui através da vida de Paulo, né? Nesse empreendimento. Seguindo, tem aquele famoso texto onde Paulo e Silas são encarcerados na prisão. E o texto diz, e eu não vou nem falar sobre essa questão da prisão, de como eles foram libertos, é um texto já muito trabalhado no nosso meio, mas eu queria falar um pouco antes, do momento antes que antecede a prisão. O texto diz que certo dia, eles indo ao lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós é Lucas falando, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Era uma verdade. Eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam a salvação. Perfeito? Concordamos com isso? Era verdade isso. Só que ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado, voltando-se e disse para ela: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Irmãos, olha que interessante. A gente costuma se indignar com palavras ruins a nosso respeito, não é? Ah, você é isso, você é aquilo, a gente se indigna com isso, né? É fácil quando alguém nos ofende a gente tentar falar: sai de você, espírito, né? Sai daqui, espírito de Jezabel. A gente quer a gente quer expulsar demônios de quem fala mal da gente. Mas o interessante aqui é que Paulo, a moça falava a verdade sobre ele, mas guiada por espíritos, mas falando a verdade em relação a ele. Só que Paulo não entendeu que isso não vinha de Deus. Essa proclamação a respeito dele estava atrapalhando o anúncio do Evangelho. E Paulo então repreendeu. Então, irmãos, mais um alerta aqui para a gente, uma reflexão. Cuidado com os elogios excessivos, né? Não fique indignado só com as ofensas, mas cuidado com os elogios, com muitos elogios. Muitas vezes os elogios não são de Deus e eles vêm para te derrubar. Eles vêm para me derrubar. Mantenha a constância. Não fique totalmente chateado com as ofensas, nem eufórico com os elogios. Mantenha a constância. Fique na presença de Deus, que é o melhor lugar que nós temos para ficar. Chegando depois, Paulo, já no capítulo 17, ele passou por Tessalônica. Depois chegaram em Bereia. E aqui é uma menção interessante em Bereia. Capítulo 17, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres da elevada posição, e também não poucos homens. Veja, a palavra de Deus diz que os de Bereia eram mais dignos do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam a palavra de Deus. Irmãos, nós temos excelentes ministros na nossa igreja, né? Tomando como exemplo, citando o pastor Lúcio, temos o pastor Douglas, e algumas vezes eu também ministro, e outras pessoas se levantam também para ministrar, os professores de EBD, mas
todos eles têm que ser julgados com uma régua. O cânon, a palavra de Deus. O que o pastor Lúcio disse está de acordo com a palavra de Deus? Amém. O que o pastor Douglas disse está de acordo com a palavra de Deus? Amém. O que o pastor Patrick disse está de acordo com a palavra de Deus? Amém. O meu professor está sendo guiado pela palavra de Deus? Amém. Sejamos dignos. E como que nós somos dignos, espiritualmente falando? Examinando as Escrituras, para ver se tudo que é falado é de fato assim mesmo. E por último, irmãos, no capítulo 17, Paulo chega em Atenas e ele aproveita a oportunidade ali, quando ele vê o título que diz Ao Deus Desconhecido. E ele fala, eu conheço esse Deus. E ele começa então ali a pregar o Evangelho. Então, irmãos, nós temos aqui 20 minutos de aula e eu gosto de ter essa lição aqui, não mais do que isso, para que os irmãos possam, com essa base do que foi falado, ler esses capítulos e se enriquecerem também na palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe grandemente nesta manhã.